Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, dar continuidade ao nosso curso, nossa disciplina de responsabilidade socioambiental e políticas públicas, com vocês, professor Fabiano, nossa segunda aula. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula. O curso aí tem muitas coisas boas pela frente e eu quero que você esteja focado, animado, motivado para alcançar os seus objetivos. Conte conosco, estamos juntos para que você possa chegar até o final e alcançar seus objetivos. Nossa aula de hoje é aqui pelo Google Meet e eu vou compartilhar agora aqui com vocês a nossa tela, tá bom? Vamos ver aí, está aparecendo. Muito bem, já está aparecendo aqui a nossa tela. Então vamos seguir em frente aqui. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, a disciplina é Responsabilidade Socioambiental e Políticas Públicas. A nossa aula de hoje, nossa segunda aula, o tema é Alternativas Socioambientais em prol do desenvolvimento sustentável, parte 1, depois você vai assistir o vídeo 2 com vocês, professor Fabiano, tá? E, pessoal, primeiro o objetivo dessa aula, nós temos dois objetivos, nós vamos aprofundar um pouco mais os nossos, o conceito de desenvolvimento sustentável e vamos também aqui analisar as perspectivas de novos modelos de desenvolvimento sustentáveis. Quais são os modelos que podem, de fato, dar uma resposta a todo esse uso desenfreado dos recursos naturais sem uma devida sustentabilidade. Então, quais seriam os modelos aplicáveis? Mas, primeiro, vamos relembrar um pouquinho da nossa aula anterior. Nós falamos exatamente sobre a crise ambiental e desenvolvimento sustentável. Então, qual que é a resposta para essa crise ambiental? Como podemos promover um desenvolvimento sustentável? A gente falou sobre o milagre econômico e a globalização. Nós falamos sobre meio ambiente e as necessidades ilimitadas da sociedade no centro da crise ambiental, né? Cada vez mais o nosso consumo vai aumentando, as nossas necessidades vão aumentando, só que os recursos são limitados, né? Os recursos naturais são limitados. Por isso a gente falou sobre desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. Então, nessa aula, nós vamos discutir um tema que é muito relevante, que é alternativas socioambientais em prol do desenvolvimento sustentável, tá? Esse vai ser o tema da nossa aula. Esse é um conceito que tem ganhado cada vez mais relevância no cenário global. Por quê? Porque ele lida com os desafios ambientais, sociais e econômicos. Como que nós vamos enfrentar esse desafio? Então, inicialmente, a gente precisa trazer de volta o conceito de desenvolvimento sustentável. Ele é definido como um processo de desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, em outras palavras, não podemos pensar apenas em nós mesmos e atender apenas as nossas necessidades. Nós precisamos permitir que as próximas gerações também possam ter o direito a atender às suas necessidades. Então, o que isso significa? Desenvolvimento sustentável, ele busca criar um equilíbrio entre três pilares que estão aí nessa imagem: ambiental, social e econômico. No contexto ambiental, a gente está falando da preservação dos recursos naturais, na redução do impacto da ação humana sobre o meio ambiente, que isso tem trazido mudanças climáticas e como que nós vamos combater essas mudanças climáticas e preservar a biodiversidade. O pilar social é o foco no bem-estar humano, ou seja, é necessário lidar com alguns problemas que afetam a sociedade, como a erradicação da pobreza, a garantia de educação de qualidade para todos, proporcionar a igualdade de gênero, igualdade de acesso aos recursos. É preciso criar uma sociedade em que as pessoas tenham acesso iguais, oportunidades iguais. E o pilar econômico
está relacionado ao crescimento econômico de maneira sustentável. A economia, ela tem que continuar girando, ela precisa continuar prosperando, as pessoas são motivadas pela prosperidade, mas também é necessário que seja uma economia justa e que seja inclusiva. O bem-estar de uns não pode ser ou existir em detrimento de outros. Nessa aula, nós vamos analisar bem de perto alguns modelos teóricos, né, recentes, de como abordamos esses 3 pilares de maneira integrada e buscando soluções de maneira eficazes para o nosso tempo. Então, vamos seguir aqui nosso primeiro modelo, chama-se modelo de economia circular. Então, é uma análise das perspectivas de novos modelos de desenvolvimento, tá? Então, aqui, esses modelos, eles não são apenas teoria abstratas, eles são modelos que estão sendo colocados em práticas e que têm resultados. Portanto, nós vamos analisá-los e entender como que funciona. Primeiro, chama-se economia circular. A Confederação Nacional da Indústria, o CNI, ele traz a seguinte análise, conceito, né, sobre a ideia da economia circular. Ela fala o seguinte: o desenvolvimento econômico requer uma conciliação entre prosperidade e sustentabilidade. Mas para que a gente possa alcançar essa conciliação entre crescimento e sustentabilidade, a CNI ela avalia que é necessário sair de uma visão de uma economia baseada na escassez de curto prazo e com foco no processo, para uma economia baseada no valor a longo prazo e numa visão sistêmica. Preste atenção. Uma economia baseada na escassez, ou seja, se o produto é escasso, então ele vai custar mais caro. Então, menos pessoas que têm mais condições é que vão ter acesso a esses recursos. E dessa forma, nessa economia da escassez, ela enfatiza o consumo e não traz nenhum benefício para que possa trazer, fortalecer, para que possa gerar mais matéria-prima, para que possa trazer sustentabilidade. É necessário mudar essa mentalidade, né, que apenas destrói, que apenas consome, para uma economia baseada no valor a longo prazo, ou seja, não basta pensar só no agora, precisa pensar no futuro e numa visão do todo, ou seja, não basta eu apenas entender que a minha ação aqui ela é uma ação isolada. A minha ação é aquilo que eu estou causando ao meio ambiente aqui, por exemplo, um desmatamento numa determinada região, ela faz parte do todo, de um sistema. Então, nossas ações todas estão interligadas. É necessário ter essa visão sistêmica de que a ausência de cuidado de uma determinada área, ela vai ter reflexo em outras áreas. Então, a Beatriz Luiz, ela faz uma avaliação que, desde a primeira Revolução Industrial, ou seja, nós não temos só uma Revolução Industrial, né? Nós tivemos várias revoluções industriais. Estamos na Revolução cibernética. Mas essa primeira revolução lá do século XVIII, o crescimento econômico, desde lá, ele é obtido por meio da extração de recursos naturais em uma falsa percepção de disponibilidade ilimitada. Essa é a ideia que é a ideia equivocada, essa ideia de que os recursos eles não vão acabar. E aí as pessoas trabalham num planejamento baseado apenas em consumir e descartar. E aí tudo vira lixo. Então é preciso mudar essa visão de resíduo, de descarte de lixo para reaproveitamento. Então aqui eu trago para vocês essa ideia da economia linear. Essa é a primeira visão econômica baseada. Você vê aí, primeiro, nós temos os recursos naturais, que são transformados, de onde vem a matéria-prima, que é transformada em produto, depois distribuídos para o consumo, e depois que as pessoas consomem, o que acontece? Vira lixo, vira descarte. Nesse contexto, então, nós precisamos discutir o que é economia circular. Ela é diferente desse modelo tradicional aqui, do modelo linear. O modelo linear é baseado em produzir, consumir e descartar.
Mas a economia circular é baseada na reutilização, na reparação, no recondicionamento, na reciclagem dos produtos. Então, ele vai diminuir o prejuízo, o desperdício e vai ampliar, maximizar o uso dos recursos para criar, assim, então, um ciclo, criando um ciclo de produção e de consumo. O modelo de economia circular, ele surge como uma resposta, então, inovadora e também importante, necessária para os desafios que foram impostos por essa visão tradicional do sistema linear de produção, que é produzir, consumir e descartar. Então, essa abordagem, ela vai passar, transcender essa ideia de extração, de transformação de consumo e de descarte, tá certo? Então, a economia circular, ela propõe um equilíbrio entre sistema econômico e a prática da sociedade, né? Sistema econômico, a sociedade e o meio ambiente, devolvendo todos os materiais ao ciclo produtivo através das práticas de reutilização, de redução e de reciclagem. Então, aqui eu trago o próximo modelo para você poder entender esse modelo de economia circular. Você vai pesquisar aí na bibliografia, nas referências, você vai encontrar o link da Fundação Ellen MacArthur, né? MacArthur. Você vai encontrar esse link e você pode se aprofundar e vai entender muito bem sobre como funciona esse modelo. Então, a economia circular, ela é destacada por considerar, né, um modelo linear atual, ele que está baseado na escassez e na elevação dos preços da matéria-prima, porque são escassos, e ele vai trazer agora, por outro lado, propor a regeneração do valor do capital, trazer um equilíbrio entre a economia e o meio ambiente, e não apenas reduzindo. Então, a ideia da economia circular não é só diminuir o consumo, se a gente diminuir, vai favorecer o meio ambiente. É fazer com que esse produto possa ser reutilizado, ele possa voltar para o meio ambiente, causando menos degradação e muitas vezes voltando para o meio ambiente, gerando mais matéria-prima, gerando novos recursos naturais, fazendo com que o sistema continue funcionando, tá certo? Então, esse modelo, ele considera aspectos não só econômicos, mas também ambientais e sociais. Então, nós temos 3 pontos básicos nesse conceito. Bom, eu coloquei a figura, não posso deixar de comentar. Você verifica aí que você tem, principalmente, nós temos o ciclo biológico de um lado, que está na cor verde, e o ciclo técnico da cor azul. Você percebe ali, no começo, você tem aqui o consumo, mas aí esse consumo ele não vai gerar apenas descarte. Nós temos, ele volta, é um reaproveitamento em cascata. Então, ele vai, por exemplo, passa pela a digestão anaeróbica, né, que, por exemplo, a utilização de micro-organismos daquele material que antes era considerado lixo, ele vai passar por um processo que vai gerar, por exemplo, biogás, que vai trazer regeneração, esses micro-organismos também vão trazer regeneração do solo, vai gerar mais matéria-prima e bioquímica, vai fortalecer a agricultura, a coleta e volta como recursos renováveis. Então, o ciclo biológico, ele passa agora a ter recursos renováveis e não apenas limitados, são renovados. Aí tem a fabricação dos componentes, manufatura dos produtos, promoção de serviço que gera consumo e o ciclo ele vai ocorrendo. Você tem do lado azul aí os recursos, como é que isso é feito, como é que esse processo é feito, tá? Dos recursos, considerando que esses recursos são finitos, então nós temos a manufatura, aí vamos ter a reutilização, a redistribuição desses recursos, a remanufaturação desses recursos, a reciclagem desses recursos, desses produtos, para que
o sistema possa funcionar de maneira sustentável. Então, o modelo circular, ele propõe essa regeneração do valor do capital, um equilíbrio entre economia, meio ambiente e não apenas na redução. Ele está focado em 3 princípios básicos. Quais são? O modelo da economia circular proposto aí e trabalhado pela Ellen MacArthur Foundation, primeiramente, uma preservação e aumento do capital natural. Vamos usar tecnologias e processos que possam apresentar um melhor desempenho. Segundo, a circulação constante dos produtos, dos componentes, dos materiais, tanto no ciclo biológico quanto no ciclo técnico. Tem que fazer com que os materiais possam voltar, possam circular e possam ser melhor otimizados e aproveitados. E terceiro, o princípio baseia-se na eficácia do sistema. Vamos identificar e excluir aquilo que é negativo, aquilo que não está produzindo crescimento, aquilo que não está sendo sustentável, né? Buscar novas técnicas, novos modelos, novos processos que possam diminuir um impacto sobre o meio ambiente e gerar, de fato, uma economia sustentável. Então, esse modelo ele propõe novas oportunidades de trabalho, de negócios, mais colaborativos, que vão preservar tanto o aumento do capital natural, quanto trazer mais sustentabilidade social, econômica e ambiental. No contexto brasileiro, a economia circular, ela ainda vamos dizer assim, está em uma fase iniciante. A gente vê algumas startups que estão produzindo, né, produção de embalagens a partir de material reciclável, está certo? Isso ainda está, vamos dizer, nós ainda estamos engatinhando nesse modelo, mas é um modelo que está em ampla expansão, porque há cada vez uma pressão maior, uma exigência maior de que se tenha modelos que, de fato, possam produzir sustentabilidade. Agora, para fazer essa transição do modelo linear para o modelo circular de uma forma efetiva, é necessário que 3 atores possam realmente trabalhar de maneira conjunta. Empresas, quais são? Empresa, governo e sociedade. Às vezes a gente fica jogando tudo nas costas do governo, como se o governo pudesse resolver tudo com política pública, ou então apenas jogando a culpa nas empresas. Não adianta a gente achar que só o governo, só a empresa vai resolver. A sociedade é responsável, nós somos responsáveis, né? Então, porque empresa e governo também faz parte da sociedade, mas aqui a gente está distinguindo aqueles que estão na função de comando do governo, de adotar políticas públicas que possam realmente orientar a sociedade, orientar o meio empresariado, através de leis e por meio de políticas públicas para que possam gerar mais sustentabilidade. Então, vejam, esses 3 atores são essenciais, são fundamentais que estejam atuando juntos. Empresa, governo, sociedade. Eu e você somos responsáveis. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela busca permitir, né, os avanços no enfrentamento desses problemas, buscando alinhando as suas políticas com os princípios da economia circular. Então, ela é uma mudança de paradigma que começa por nós, sociedade, mas que também tem que fazer parte do planejamento das empresas e das políticas que são desenvolvidas e empreendidas pelos governos. O nosso próximo modelo é o modelo de sustentabilidade integrada. Esse conceito de sustentabilidade integrada, ele enfatiza o quê? Uma interconexão desses 3 elementos, desses 3 aspectos, o aspecto ambiental, social, econômico, ambiental, social e econômico para o desenvolvimento. Então, esse modelo, ele busca umas soluções que beneficiam simultaneamente. Não adianta a gente focar só na preservação, vamos só preservar, porque há uma demanda, há uma sociedade que tem que ter desenvolvimento econômico, senão estagna. Não adianta também só gerar consumo, produção, capital e não cuidar do meio ambiente, porque os recursos se esgotam, né? Eles são limitados. Então, sustentabilidade integrada, ele busca, no mesmo sentido,
de equilibrar esses três aspectos, econômicos, social e ambiental. O professor José Eli da Veiga, ele explora esse conceito de sustentabilidade. Ele entende que há uma complexidade e há uma necessidade de distinção muito clara, de definição mais clara, para que as pessoas possam compreender o que é a prevenção aos crimes ambientais. O professor Veiga, ele aponta que há muita confusão nas ideias do planeta, da biosfera, a importância de entender a sustentabilidade. Há muitas pessoas que ainda não entendem realmente esses, não só conceitos, mas por que elas devem preservar, por que elas devem mudar a sua mentalidade, a sua forma de consumir, o que tipo de produtos vão consumir. Quando a sociedade está consciente disso, então as empresas também mudam, tá? Então é necessário trazer esse valor que engloba essa responsabilidade de todos pelas gerações futuras. Para o professor Veiga, sustentabilidade envolve, então, no mínimo, três pilares importantes: econômico, social e ambiental. Ele ressalta a importância de uma macroeconomia, uma visão muito mais ampla que reconheça os limites naturais da expansão econômica, ou seja, de que os limites naturais, os limites impostos pelo próprio meio ambiente. Precisa pensar que não adianta apenas retirar, se não colocar de volta. O sistema ele precisa ser retroalimentado, tá certo? O próximo modelo que nós trazemos é chamado cidades sustentáveis. O que é a ideia de cidades sustentáveis? Ela propõe um desenvolvimento urbano de uma maneira que haja, de fato, que seja ambientalmente amigável, economicamente viável e socialmente inclusivo. Olha só, ambientalmente amigável, ou seja, que realmente a gente possa ter essa harmonia com o meio ambiente, certo? Não apenas destruindo, a gente precisa, de fato, usufruir o que a natureza nos oferece, mas repor também para que ela possa nos oferecer ainda mais. Economicamente viável, ou seja, de modo que você continue explorando esses recursos e eles possam ser renovados. E socialmente inclusivo, porque todas as pessoas precisam ter direito a acesso a uma vida digna e aos recursos que a natureza oferece. O conceito de cidades sustentáveis, ele surge também como resposta aos desafios contemporâneos do desenvolvimento urbano, ou seja, as populações estão aumentando, muitas vezes se aglomerando, se aglomeram nas cidades, e muitas vezes nós temos ali cidades que não têm qualidade de vida, que não têm boas condições, infraestrutura, esgoto, iluminação, segurança. As pessoas trabalham muito, mas elas precisam também ter descanso, ter lazer, ter um lugar onde elas podem também desfrutar, para que elas possam trabalhar melhor. Então, a cidade sustentável, ela pensa nessa harmonização de todos os aspectos, tá? Ambiental, social e econômico, tá? Para avenir as cidades sustentáveis, tem aí, você vai ver aí no material, cidades sustentáveis buscam o desenvolvimento das áreas urbanas, procurando equilibrar a proteção do meio ambiente com a equidade de renda, emprego, moradia, está aqui o conceito, para vocês, moradia, emprego, serviços básicos, infraestrutura social, transporte nas áreas urbanas. Olha só, desenvolvimento, cidades sustentáveis, implica em desenvolvimento de área urbana que procura equilibrar, primeiro, proteção ao meio ambiente. Preciso garantir que esse meio ambiente ele seja, de fato, não só preservado, mas seja de maneira sustentável, utilizado, porque às vezes a gente fala de preservar, pensa em não fazer uso dos recursos, mas isso é impraticável. Nós vamos fazer uso dos recursos, mas é necessário fazer isso de maneira sustentável, que é sustentável, de modo que esse recurso possa ser renovados, ok? A equidade de renda. Não é justo que poucos tenham acesso aos melhores recursos, que tão poucos tenham
uma grande concentração de riqueza em tão poucos, e a grande maioria seja separada, não tenha acesso, não tenha condições de usufruir, porque os recursos são de todos. Então, equidade de renda para que as pessoas também possam ter condições de usufruir. Então, equidade de renda, emprego, boas moradias, certo? A gente vê tantas pessoas aí morando em condições inadequadas, e é necessário fazer alguma coisa. Serviços básicos, infraestrutura social, transporte. Então, cidade sustentável em que as coisas de fato funcionem, em que haja condições, né, a todas as pessoas de poderem usufruir do bem-estar da sociedade, né, para que as pessoas realmente possam ser felizes. O estudo de Rodin e Campos, ele apresentou uma análise sobre os mais variados tipos de cidades e a necessidade de obtenção de uma compreensão mais clara sobre essas definições. Então, cidades sustentáveis, ele é um conceito muito aprofundado aí pelo professor José Eli da Veiga, no livro dele, Cidades Imaginárias, o Brasil é menos urbano do que se calcula. O professor José Eli da Veiga, ele questiona a natureza da urbanização brasileira. Ele vem destacar essa necessidade de repensar o planejamento urbano, um planejamento que pense nas pessoas, que pense em quem está sendo beneficiado, que pense também, repense como as pessoas elas se relacionam com o meio ambiente, quais os produtos, quais são as melhores matérias-primas que vão ser utilizadas e como esses produtos poderão ser reutilizados. Então, é necessário repensar essa interação entre meio ambiente, urbanização, como que as pessoas utilizam e elas vivem melhor. É preciso pensar também na inclusão social, quem tem direito e quem tem direito à cidade, né? Então, um equilíbrio, preservação ambiental, inclusão social e equidade econômica, diminuir as disparidades, as diferenças, as distâncias. A gente não vai se iludir que vai acabar essa diferença entre rico e pobre, mas é necessário diminuir a distância e possibilitar que mais pessoas tenham acesso aos recursos. Então, aqui nós temos os 3 elementos destacados pelo professor José Eli da Veiga, tá certo? Recurso, repensar o planejamento urbano, preservação ambiental e também inclusão social, equidade econômica. Crescimento econômico não deve ocorrer às custas do meio ambiente e da justiça social, ou seja, não adianta a gente pensar apenas na riqueza, apenas na prosperidade e o meio ambiente sendo destruído e as pessoas, apenas poucos tendo acesso, enquanto a maioria fica sendo explorada. Eu trago aí no material, depois vocês vão ler, também o Jacobs, numa visão de Jane Jacobs, ele oferece uma perspectiva internacional, que vem complementar essa visão do professor Veiga, que ele vai enfatizar essa importância de um planejamento urbano que valorize a vida comunitária, a diversidade, né? De que um bairro não pode, por exemplo, uma cidade que tenha as melhores condições, não seja para apenas algumas pessoas, mas para haja essa diversidade, todas as pessoas possam ter acesso, né? Branco, negro, pobre, de todas as classes, de todas as formas. Então, trago aí para vocês esses 3 modelos de desenvolvimento sustentável e agora eu vou trazer para vocês aí a atividade. Vai estar na rota, você pode também esclarecer algumas dúvidas com o monitor, mas eu já vou trazendo aqui o objetivo. Para que a gente possa entender melhor o tema de hoje da nossa aula, nós propomos uma atividade que é uma análise crítica e aplicação desses modelos de desenvolvimento. O objetivo é que você possa aplicar esses conceitos teóricos de desenvolvimento sustentável num contexto prático, ou seja, fazendo uma reflexão, uma análise crítica sobre como esses modelos podem ser aplicados, para não ficar apenas pensando que essa é uma ideia apenas teórica.
qual seria então, qual é a atividade? Cada um de vocês, cada aluno vai escolher um dos 3 modelos, tá? Só apenas um dos 3 modelos, seja ou a economia circular, ou sustentabilidade integrada, ou cidades sustentáveis. E aí você vai realizar uma pesquisa breve para identificar exemplos práticos. Imagine que você tenha escolhido a economia circular, então você vai fazer uma análise, um estudo, para ver se esse modelo está sendo aplicado, por exemplo, em que lugar você vai encontrar. Aqui no Tocantins, na sua cidade, está sendo aplicado. Então, vamos focar aqui num contexto mais próximo possível, para que a gente possa compreender. Elaboração de uma análise crítica do modelo escolhido, para que você possa fazer, então, uma abordagem sobre a aplicação e como pode melhorar a sustentabilidade no contexto que você selecionou. Veja, agora, aí eu coloquei aqui, cada aluno vai escolher um dos três modelos, realizar uma pesquisa breve e vai elaborar uma análise. A elaboração, essa análise, nós vamos chamar de um ensaio. Professor, o que é um ensaio? Os alunos vão escrever, você vai escrever aproximadamente 250 a 500, no máximo 500 palavras. Esse ensaio ele tem que incluir a descrição do modelo que você escolheu, porque, o que é, digamos, você tem que escolher sustentabilidade integrada, o que é o modelo de sustentabilidade integrada. Exemplo prático que você encontrou, fazer uma discussão sobre como que esse modelo está sendo aplicado. Ele é viável? Quais são os desafios? Como que está sendo implementado dentro do contexto que você escolheu? Se você não encontrou no Tocantins, não encontrou na sua cidade, mas encontrou um estudo que você encontrou de outra cidade, você vai fazer um ensaio e deixar isso muito claro. Faz com que essa atividade vai ajudá-lo a ter uma visão mais crítica de como é possível lidar com os desafios, não é, dessa economia baseada no descarte para uma economia sustentável. Então, esse é o desafio, tá? Eu quero que você faça aí, coloque no seu planejamento, faça essa atividade para que você possa compreender melhor o conteúdo de hoje. Então, pessoal, o que nós tínhamos na aula de hoje para trazer para vocês esse desafio, e eu acredito que ao terminar essa atividade você vai ter uma compreensão melhor do conteúdo. Leia aí os artigos, o capítulo da sua apostila, faça uma boa pesquisa e com certeza vamos dar mais um passo aí para avançar na nossa disciplina. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Parar aqui a